não fazem coisa julgada. O artigo 504 do CPC vai falar o seguinte, olha, a coisa julgada, o artigo 503 diz que a coisa julgada, ela só ocorrerá, coisa julgada material, sobre a questão principal expressamente decidida. Questões circunstanciais enfrentadas na fundamentação, essas questões não se sujeitam à coisa julgada. A verdade dos fatos, que foi ali uma premissa para o julgamento. O juiz entendeu que os fatos ocorreram da forma como o autor narrou e julgou procedente. Essa verdade dos fatos que foi considerada pelo juiz não faz coisa julgada. Porque ou o fato ocorreu ou não ocorreu. O que significa que o juiz apenas julgou procedente porque ele entendeu que o fato ocorreu. Por isso que eu não posso falar que há coisa julgada, porque senão eu vou dizer, haverá a imutabilidade desses fatos. Ou seja, se outra pessoa, em um outro processo diferente desse, discutisse aqueles fatos, tecnicamente, como já houve uma decisão e transitou em julgado, esses fatos não poderiam ser analisados de forma diferente pelo juiz ou compreendidos de forma diferente por outro juiz. Por isso que não há coisa julgada material sobre a verdade dos fatos que foi ali usada pelo juiz dentro da sua concepção para o julgamento daquela demanda. Veja só, não fazem coisa julgada os motivos, ou seja, os fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, porque a coisa julgada, ela recai, ela se projeta sobre o dispositivo da decisão, da sentença, e não sobre a fundamentação. 2. A verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Claro, o juiz julgou o pedido procedente ou improcedente, considerando ocorrido ou não o fato narrado. Logo, essa premissa de julgamento quanto à verdade dos fatos para o juiz não faz coisa julgada, evidentemente. Teoria da transcendência dos motivos determinantes. Há quem entenda que aqueles motivos determinantes para o julgamento da demanda, para o julgamento do pedido, o acolhimento ou rejeição do pedido, em relação a eles há coisa julgada também. Eu chamo a atenção para o enunciado 168 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que vai dizer: os fundamentos determinantes do julgamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade, realizado pelo Supremo Tribunal Federal, caracterizam a ratio decidendi do precedente e possuem efeito vinculante para todos os órgãos jurisdicionais. É evidente, o Supremo, ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação declaratória de constitucionalidade, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou mesmo uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que são ações de controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, ele adota como razão de decidir um determinado fundamento. É esse fundamento, essa ratio decidendi, essa razão de decidir, que vai gerar o acolhimento ou não do pedido de inconstitucionalidade ou de declaração de constitucionalidade. É essa ratio que forma o precedente, ou seja, é a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Então a doutrina entende que há sim vinculação em razão dessa ratio, porque ela que é o precedente. E nós teremos aula sobre precedente, nós vamos entender isso. Ou seja, o precedente é uma tese jurídica firmada. O precedente não está no procedente ou improcedente pedido, no dou provimento ou não dou provimento ao recurso, mas o precedente está na fundamentação, naquela premissa jurídica adotada pelo tribunal para acolher ou rejeitar um pedido, um recurso, uma ação qualquer, ou mesmo uma declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, tá bom? Então, para a doutrina, essa ratio, ela sim deve ter efeito vinculante, consequentemente ela também, de certa forma, se torna imutável, a não ser que o próprio tribunal, ele promova o chamado overruling, falamos sobre ele, né? Ou seja, superação do precedente. Coisa julgada sobre questão prejudicial, uma das grandes novidades do nosso Código de Processo Civil, que tem uma importância prática tremenda, principalmente para ações de família, ações previdenciárias. Há muitas questões interessantes aqui e eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Meus amigos, o parágrafo 1º do artigo 503, que fala que a coisa julgada ela recairá sobre a questão principal expressamente decidida. O parágrafo 1º desse dispositivo, ele vai permitir também a formação de coisa julgada material
sobre questões prejudiciais expressamente decididas. Veja, a questão prejudicial é aquela que faz com que o mérito seja julgado de uma forma diferente. Nós já sabemos qual é a diferença entre questão preliminar e questão prejudicial. A questão preliminar, uma vez acolhida pelo juiz, impede que o juiz avance para o mérito. Exemplo, coisa julgada vai gerar extinção do processo, ilegitimidade da parte, conexão, continência, incompetência. O juiz não pode avançar para o mérito caso ele acolha uma dessas preliminares. Já a questão prejudicial, uma vez acolhida, ela não impede que o juiz avance para o mérito, mas ela modifica a própria forma de ser desse mérito. Ela modifica o próprio exame do mérito. É o que ocorre com a prescrição, com a decadência, com a exceção do contrato não cumprido, com o direito de retenção, por exemplo, com a alegação de uso capião em uma ação reivindicatória, a alegação de uso capião pelo réu em uma ação reivindicatória, com a negativa de paternidade na ação de alimentos. Veja, o autor ajuiza uma ação de alimentos e o réu fala o seguinte: olha, eu não devo alimentos porque eu não sou o pai, eu quero o exame de DNA. Para que o juiz possa julgar procedente ou improcedente o pedido de alimentos, primeiro ele precisa examinar a questão da paternidade. Isso é uma questão prejudicial. Ou seja, é aquela questão cuja solução é imprescindível para que o pedido principal seja julgado. Basicamente é isso. E veja que interessante. Essas questões prejudiciais, elas são enfrentadas pelo juiz na fundamentação e não no dispositivo. Se elas são enfrentadas na fundamentação, evidentemente que não pode haver coisa julgada sobre elas, porque o artigo 504 do CPC, acabamos de ler o dispositivo, diz que não haverá coisa julgada sobre os motivos, ainda que relevantes, para o julgamento da causa, os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva. Mas a doutrina sempre criticou isso e pensou o seguinte: olha, há casos em que o julgamento de uma questão prejudicial, mesmo que essa análise e essa decisão, esse julgamento ocorram na fundamentação, há casos em que nós temos que considerar a coisa julgada material sobre essa questão prejudicial.